Evangelho ou entretenimento? O que tem ocupado os púlpitos? Texto base, 2 Timóteo 4:2-4. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vivemos tempos difíceis para a fé genuína. A cada domingo, milhares de pessoas se assentam em templos esperando ouvir uma mensagem de Deus. Mas, infelizmente, muitos saem apenas com palavras doces, histórias engraçadas e um show de luzes e emoções que pouco tem a ver com o verdadeiro Evangelho de Cristo. A pergunta que ecoa como um alarme espiritual é: o que tem ocupado os púlpitos hoje? O Evangelho ou o entretenimento? 1. A centralidade do Evangelho. O púlpito sempre foi, historicamente, o lugar da proclamação da verdade. Não é um palco, mas um altar. Não é um espaço de performance, mas de responsabilidade espiritual. O que deve ecoar dos púlpitos não são piadas, nem técnicas motivacionais, mas a palavra viva de Deus, que é poderosa para salvar, corrigir e transformar vidas. Jesus, quando pregava, não buscava aplausos. Ele buscava arrependimento. Suas palavras dividiam multidões. Uns se rendiam, outros se afastavam. Isso porque o Evangelho confronta antes de consolar, fere para depois curar, sacode para depois firmar. Mas hoje, muitos preferem suavizar a mensagem para que ela seja mais palatável, mais digerível ao gosto moderno. A ordem de Paulo a Timóteo é clara: pregue a palavra. E quando? A tempo e fora de tempo. Isso significa pregar quando for conveniente e quando não for. Quando for bem recebido e quando for rejeitado. O foco não é a aceitação da audiência, mas a fidelidade ao Deus que envia. 2. O perigo do entretenimento disfarçado. O entretenimento tem seu lugar no mundo. É legítimo rir, se divertir, descansar a mente. Mas ele não pode substituir o Evangelho. Quando isso acontece, o púlpito deixa de ser um canal de transformação para se tornar um espetáculo vazio. Passa-se a medir o sucesso da mensagem não pelo fruto espiritual, mas pela quantidade de aplausos, curtidas nas redes sociais ou crescimento numérico da igreja. Pregadores se tornam animadores de auditório. Cultos se tornam shows. Músicas são mais centradas no eu do que em Cristo. E o povo, sedento por emoção, vai embora com o coração cheio de sensações, mas vazio da verdade. O problema é que emoções passam, mas a palavra permanece. Aquilo que não confronta o pecado hoje, não sustentará a alma no dia da angústia. Entretenimento não salva, não liberta, não cura feridas espirituais. Só o Evangelho tem esse poder. 3. Um público que não suporta mais a sã doutrina. O apóstolo Paulo profetizou que chegaria um tempo em que muitos não suportariam mais ouvir a sã doutrina. Esse tempo é agora. Vivemos em uma geração que deseja uma religião confortável, sem exigências. Uma fé sem cruz, uma graça sem arrependimento, um Cristo sem santidade. E o que acontece? Pessoas correm atrás de pregadores que falem apenas o que elas querem ouvir. Como diz o texto, tendo comichão nos ouvidos. É como se dissessem: me faça sentir bem, me motive, me anime, mas por favor, não fale do meu pecado, não fale sobre juízo, não me diga que preciso mudar. Infelizmente, muitos líderes cedem a essa pressão. Em vez de serem pastores que alimentam as ovelhas, tornam-se artistas que entretêm multidões. A preocupação com a popularidade tem superado a preocupação com a santidade. Mas cabe ao verdadeiro homem de Deus manter-se firme. Como Timóteo, devemos pregar a palavra com ousadia e amor.
repreender quando necessário, exortar com paciência e doutrina. Não é fácil. Haverá rejeição, críticas, até perseguição. Mas é melhor desagradar os homens do que entristecer o Espírito Santo. Encoimetru, fábulas modernas, o que tem sido pregado. Quando Paulo fala que desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas, ele aponta para uma substituição perigosa. Em vez da verdade do Evangelho, histórias vazias, ilusões piedosas, falsas promessas. Hoje, essas fábulas tomaram novas formas. O Evangelho da prosperidade, que promete riquezas e sucesso em troca de ofertas e fé. O Evangelho do bem-estar, que diz que Deus nunca permitirá sofrimento a quem é fiel. O Evangelho do coaching, que transforma Jesus em um mentor de autoestima e não o Salvador crucificado. Esses evangelhos não são o verdadeiro Evangelho. São versões diluídas, contaminadas pelo humanismo e pela vaidade. São tentativas de moldar Deus à imagem do homem, em vez de submeter o homem à imagem de Cristo. 5. O preço de manter-se fiel. Ser fiel ao verdadeiro Evangelho hoje exige coragem. É remar contra a maré. É ser chamado de antiquado, religioso demais, fanático. Mas não estamos aqui para agradar a cultura atual. Estamos aqui para agradar a Deus. Jesus disse que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Mateus 7,14. Não devemos nos surpreender quando a pregação fiel for rejeitada. Devemos sim nos alegrar por sermos achados dignos de sofrer por amor à verdade. É preferível um culto com poucos ouvintes atentos à palavra do que uma multidão embriagada por emoções vazias. Deus sempre trabalhou com remanescentes. Ele não precisa de palcos cheios, mas de corações rendidos. 6. A glória de Deus deve ser o centro. O verdadeiro Evangelho tem uma única finalidade: glorificar a Deus. Ele revela a santidade divina, a miséria do pecado humano, o sacrifício de Cristo e a necessidade urgente de arrependimento e fé. Tudo converge para Cristo. Não é sobre o pregador, não é sobre o auditório, é sobre Deus. Qualquer mensagem que não exalte a Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado é apenas barulho. Como dizia Leonard Ravenhill, entretenimento é a arma do diabo para substituir o avivamento. Voltemos aos púlpitos sérios, voltemos à oração fervorosa, voltemos à Bíblia, voltemos à cruz. Conclusão. A pergunta que nos guia permanece: Evangelho ou entretenimento? O que tem ocupado os púlpitos? A resposta, infelizmente, é que muitos têm se rendido ao apelo do entretenimento. Mas ainda há tempo de voltar. Ainda há vozes fiéis ecoando a verdade. Ainda há profetas no meio do povo. Se você é pregador, pastor ou líder, examine seu púlpito. O que você tem pregado? Se você é membro de igreja, examine o que você tem ouvido. Está sendo alimentado com palavra ou com emoção? Lembre-se, o que sustenta a alma nos dias maus não é o riso, é a rocha. O que nos fará permanecer de pé quando o mundo desabar não são palavras doces, mas promessas firmes. Voltemos ao Evangelho. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos à palavra que salva. Se esta reflexão falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Estamos publicando vídeos diariamente com reflexões bíblicas que exaltam a palavra de Deus, sem máscaras, sem firulas, com seriedade e amor. Até o próximo vídeo. E que o Senhor te abençoe e te fortaleça para viver o Evangelho de verdade.